Pessoal, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo do nosso canal Rock Hard, Stay Heavy. Estou aqui com o ilustre Adilson e ele vai falar sobre as expectativas do lançamento do novo álbum de inéditas em estúdio nos últimos 18 anos, talvez da maior banda de rock, considerada por muitos, né, e talvez pela grande imprensa, como a maior banda de rock and roll de todos os tempos. Os avós, bisavós, avós. Rolling Stones, The Rolling Stones, é o primeiro álbum deles que eles vão estar lançando sem o baterista, falecido baterista Charlie Watts, né? E o nome do álbum é Hackney Diamonds. Vai ser, hoje é dia 5. A gente está gravando isso aqui no dia 5 de setembro. Amanhã tem boas notícias, inclusive entrevista com Mick Jagger e Keith Richards falando desse álbum que tá sendo especulado nos últimos meses, e agora não é mais especulação, né, Adilson? Exatamente, Gabriel. Bom dia, gente. Adilson na área aí. E a gente está aqui com mais um episódio da série Drops, né, do nosso canal, trazendo notícias quentinhas aí do mundo do rock para vocês. E quando os Stones lançam um álbum, né, o mundo para ouvir, né, cara? É um acontecimento dentro do mundo do rock, como você bem disse aí, né, cara? Talvez a maior banda de rock and roll de todos os tempos, talvez porque há controvérsias, claro, né? Não vamos entrar na questão Beatles e Stones aqui agora. Nós não sabemos qual que é a maior, A mas gente sabe qual é a como mais velha, né? A gente sabe qual tem mais idade, assim, que os caras estão exatamente, juntos, né? cara, é a banda há Quantos mais séculos? tempo nativa, né, cara? É. Mais de 60 anos aí O Keith nativa, Richards era então menino. Quantos séculos o Keith Richards tem de vida? Só para a gente saber. tem alguns, né, cara? Deve dar para contar no dedo das mãos, né? Os séculos do Keith Richards. Mas é isso aí, estamos aí para falar sobre esse novo álbum. Antes disso, eu queria só dar uma passada rápida na discografia dos Stones para contextualizar, né, as pessoas quanto a esse lançamento aí. Beleza? Ou Posso começar falando então da discografia deles rapidamente, Gabriel? mal posso esperar. Então, os Rolling Stones eles começaram ali por volta de 1963, né, cara? E eles inicialmente, a primeira fase deles era marcada por muitos covers principalmente de blues e de rock and roll cinquentista, né, que sempre foi a grande influência aí dos Rolling Stones. E eles não tinham ainda muito talento para compor. Inclusive, a primeira música deles que fez sucesso foi uma composição do Lennon e McCartney, dos Beatles. Isso mesmo, cara. Os Beatles forneceram a primeira música de sucesso dos Stones, que foi a I Wanna Be Your Man. Depois os Beatles lançaram uma versão dessa música também, só que a dos Stones veio antes. Lennon e McCartney cederam isso para os Stones. Então aquela história de rivalidade e tal existe sim, mas nos bastidores também existe muita amizade, né, cara? Tanto que o John Lennon também participou do especial Rock and Roll Circus, organizado pelos Rolling Stones. Então existia uma camaradagem entre eles ali também. E a treta, a rivalidade era muito para alimentar a audiência, né, cara? Mas então, essa primeira fase aí, ela se encerra mais ou menos em 1966, quando eles lançaram um álbum ao vivo, Got Live If You Want It, que foi um álbum que tinha muito som de plateia também ainda, então ele tem uma qualidade de bootleg, mas foi lançado oficialmente. Depois dessa fase, veio a fase psicodélica, que foi marcada, no caso dos Stones, pelo Between the Buttons e principalmente pelo Their Satanic Majesty's Request, de 1968, que seguiu a tendência lançada pelos Beatles em 1967 com Sgt. Peppers. Bom, passada essa fase psicodélica, vem a fase que eu considero a melhor, que é entre 1968 e 1972, marcada pelos álbuns Beggar's Banquet, Let It Bleed, Stick Fingers e Exile on Main Street. Essa fase aí, ela teve um acontecimento importante,
que foi a morte do Brian Jones, né? O Brian Jones foi o principal líder dos Stones ali no início da carreira da banda, representou mais ou menos o que o Syd Barrett representou para o Pink Floyd, né? E ele morreu em circunstâncias muito estranhas, afogado numa piscina durante uma festa. Tinham outros membros da banda no local e outros amigos do mundo do rock, e ele foi encontrado morto dentro dessa piscina, uma morte que até hoje está mal esclarecida. E quem substituiu o Brian Jones nos Stones foi o Mick Taylor, que é um guitarrista fantástico. O Slash já deu depoimentos falando que é o guitarrista preferido da vida dele. E é uma pena que o Mick Taylor tenha ficado tão pouco tempo nos Stones. É. Sabia, Passado sabe, eu contando história, eu vou contar uma historinha aqui também, uma nada a passagem ver. que o Slash tem. O Slash era tão chegado no Keith Richards, né? E é uma honra isso para ele, né? Assim, que a gente tem histórias que, por exemplo, quando a banda do Guns N' Roses, eu sei que aqui o assunto é o disco, mas eu gosto de contar história, é assim mesmo, aqui no canal é Histórias nós. são sempre bem-vindas. Histórias. O Guns N' Roses, né, quando eles estavam, acho que se eu não me engano, em 88, 89, que eles eram uma banda bem grande já, né, assim, os Rolling Stones propuseram, cara, vocês vão abrir pra gente, só que vocês vão ganhar tanto. Aí o empresário da banda falou, não, porra nenhuma, a gente consegue fazer 3 vezes mais esse valor que eles estão pagando pra gente, aí fácil. Só que o Slash, ei, pera aí, cara, os Rolling Stones, cara. Tá de graça a gente vai pra esses caras. Oh, what the fuck? It's the goddamn Stones. Tá Aí os certo. caras, só que a banda era, os empresários eram chatos, né? Então os caras negociando, não, chega no valor tal. E o Slash, pelo amor de Deus, cara, eu pago o salário de vocês, deixa eu tocar com esses caras. E outra coisa também, na biografia do Slash, ele fala que quando ele estava querendo sair do Guns, né? Todo mundo, as pessoas que acompanham a banda sabem que ele saiu. O maior guru dele foi, sabe quem? Keith Richards. O Slash Ó. chamou o Keith Richards, chamou ele para tomar um drink aí. Irmão, tô muito chateado com a minha banda. Tô querendo sair. O Axl Rose não é fácil. No Keith Richards. Don't ever end, quit. Don't ever quit. You're a band, you're a fucking band. Assim, repetiu 1000 vezes, repita 1000 vezes pra você. Nunca saia da sua banda. Não importa a tempestade, a chuva de canivete que está acontecendo. Nunca saia da sua banda. O Slash. Cara, eu tenho propriedade. Que fiz? Eu tenho propriedade para falar, cara. Eu tô nessa banda minha aqui, você sabe as tretas que eu tenho com o Mick Jagger, né? Assim, eu tenho propriedade para falar assim: siga esse meu conselho, nunca saia dessa porra dessa banda. A banda é sua. Mas não deu certo, né? Saiu. Pois é, o Keith Richards não contava com um fator extra aí, que era o Axl Rose, né, cara? Não contava com a existência desse fator aí, porque conviver com o Mick Jagger é uma coisa, né? Agora, conviver com o Axl Rose naquela época lá que ele estava totalmente descontrolado, aí é outra coisa, né? Nem o Slash deu conta. É possível que Verdade. o Keith Richards também não daria. Mas felizmente, né, o Exo melhorou, hoje ele está bem equilibrado e a banda voltou, né? Mas voltando a falar aqui dos Stones, passada essa fase entre 68 e 72, que eu considero a melhor, aí o que que acontece? O Mick Taylor resolve sair da banda por questões pessoais. E entra o Ron Wood no lugar, o Ron Wood que tocava, né, com o Rod Stewart, no The Faces e tal. Aí começa uma época de álbuns mais irregulares, mas tem álbuns ainda muito bons nessa fase aí, na década de 80, como por exemplo o Some Girls e o Tattoo You, que eu considero quase do mesmo nível daquela fase clássica, né? Posteriormente, acontece mais uma mudança de formação, que o baixista Bill Wyman também resolve sair da banda e ele é substituído pelo Daryl Jones. E aí eles lançam mais 3 álbuns, que são os 3 últimos álbuns que eles lançaram, que é o Voodoo Lounge, o Bridge to Babylon e o A Bigger Bang. O Voodoo Lounge ele foi lançado em 1994 e noventa e quatro e foi a primeira passagem dos Stones aqui no Brasil, foi na tour desse álbum. Esse álbum Então, mexeu com a minha geração, cara. Nesse álbum eu acompanhei o lançamento dele. Nesse ano que ele foi uhum, lançado,
só dava Rolling Stones. Uhum. É muito forte, Sim, assim. sim, sim. Eu também tive contato com o Rolling Stones mais ou menos nessa época aí, do lançamento desse álbum e da passagem deles aqui no Brasil, que foi um turbilhão, assim, né? Deu o que falar na época. Você foi, né? Você foi no show, né? Não, fui em outro show, cara. Foi no show Ah, da tour do último álbum, que é o A Bigger Bang. sim, sei. E aí ele foi lançado em 2005. E em 2006 teve o show em Copacabana. Aquele famoso show em Copacabana que teve 1,5 milhão de pessoas, segundo Já dizem, assisti né? 1,5 milhão Então, de eu tava vezes. lá, cara. Eu era um daqueles lá. E foi espetacular aquele show, cara. Foi uma coisa estratosférica. Há quem diga que shows gratuitos, assim, não é uma boa experiência, mas a minha experiência pessoal nesse show dos Stones Copacabana foi a melhor possível, assim. Foi muito bacana, a qualidade do som estava boa, eu consegui chegar relativamente próximo ao palco, porque apesar de ter muita gente, o espaço era muito grande também, então não tava aquele aperto. E o aperto era mais na saída, na hora que o show acabou, aí sim foi aquela confusão, mas durante o show foi muito bom. Tinha aquelas lanchas, iates, tudo ali na orla, vendo o show lá de dentro das lanchas, coisa impressionante. E eu tava lá no meio do povão, lá na areia mesmo. Mas é isso, cara. Aí a gente chega no fim, né, da carreira deles até então. Já se faz 18 anos que a Bigger Bang foi lançado. Na época, os caras já eram velhos, né, Gabriel? Já Não eram sei se você velhos, cara. lembra, mas a gente já achou que eles já estavam velhos para lançar um novo álbum em 2005. E quem diria que 18 anos depois, esses caras estariam lançando álbuns, cara? E Você sabia sabe umas quantos curiosidades? anos? Oi, pode falar. Sabe com quantos anos o Mick Jagger tá, cara? Porque eu não tenho certeza. Pois é, a gente estava olhando essas curiosidades. O Mick Jagger ele fez 80 anos, redondo, 8.0. Há 2 meses Cara. atrás, assim, foi julho, 2 meses atrás, em referência, eu falei, quem está assistindo isso aí depois vai bugar a cabeça da pessoa. Foi em julho, ele fez 80 anos. O Keith Richards, que a gente sabe que é bem mais velho, né, que tem idade para ser avô do Mick Jagger, tem 79 anos. Que Ele são é mais novo, cara. 79 anos. Assim, Quem são de diria, né? gerações, né? São de gerações bem antigas. Assim, eu mal posso esperar, sabe por quê? Algumas curiosidades que, boatos ou curiosidades, a gente não sabe ainda, mas assim, esse álbum, ele foi gravado pelo Charlie Watts, sabia? Não Ele sabia. foi Não gravado. sabia. Consta que ele Tô foi sabendo gravado pelo agora. Charlie Watts. Tem muitos anos que os Rolling Stones estão gravando e preparando esse álbum. Porque, assim, 18 É, anos, não é possível que eles ficaram 18 anos só lançando aquele álbum de blues, né? Blues. cara, e essa notícia que você acabou de me dar aí me faz repensar até um monte de coisas a respeito da continuidade dos Stones depois da morte do Charlie Watts, cara. Porque eu não sabia. O Charlie Watts, ele faleceu em 2021, né? É. E a banda estava no meio de uma tour. Houve aquela especulação: será que a banda vai continuar? Vai terminar a tour? Será que não? Aí eles pegaram o baterista que eles já tinham como baterista de apoio, que é o Steve Jordan. E aí o Stones terminou a tour com o Steve Jordan. E eu pensei, bom, depois do fim da tour, eles devem encerrar a carreira. Só que não, eles lançaram, eles, né, continuaram compondo para lançar esse álbum agora. Mas eu pensei assim, poxa, os Stones não deviam ter continuado sem o Charlie Watts. Mas com essa notícia que você está me dando agora de que o Charlie Watts participou do processo de composição desse álbum, cara, eu fico muito mais animado para esse álbum e eu acho que aí sim, cara, a banda tá certa em ter continuado, porque É um álbum assim que vale, é um Made in Heaven dos Rolling Stones, né? É um Made in Heaven. exatamente, o Made in Heaven do Charlie Watts, Eu acho que essa é a do principal Charlie das Watts. notícias, mas tem outra notícia também, tem outra curiosidade. Participação especial de quem? Duas pessoas aí, chuta aí. Chutar bem. Cara, eu tenho uma que eu sei e é espetacular. É o Paul McCartney, não é? Isso aí, você Poxa, pegou o isso melhor de aí é todas. O fantástico, cara. McCartney e Ringo Starr, eles vão estar participando, Ringo acho que Starr pelo menos de também. uma faixa do álbum. Então, assim, cara, Sensacional, cara. eu tô Isso é doido para, eu sensacional. tô doido para pôr a mão nesse álbum, cara. Ô, você se lembra de alguma faixa de estúdio com participação de um Stone e um Beatle junto? Eu não me recordo agora, cara. Eu também, eu não consigo me recordar. Se alguém se recordar aí, corrige nós aí nos Deixa nos comentários. comentários aí, né?
que faixa foi essa que aconteceu essa parceria aí, que para mim ela é inédita, né, cara? Paul McCartney num álbum dos Stones, E notícia merecia fantástica. acontecer isso, né, cara? Agora, tem alguns boatos também, boatos ou confirmação. As faixas, a título de curiosidade, as faixas do novo álbum, se essas informações forem verídicas, são Angry, primeira faixa, Bites My Head Off, Depending on You. Quer dizer, meu inglês aqui é meu inglês aqui, brazuca, né, galera? Dreamy Skies, Driving Me Too Hard, Get Close, Live by the Sword, Mess It Up, Uhum. Morning Joe Goose. Cara, não é pra você imaginar que tipo de som que vai sair com esses títulos de música. É Mas umas letras ninguém bem quer fazer típicas, né? refrão. Assim, Sweet Sounds of Heaven. Cara, isso aqui me indica. Você pensou no mesmo que eu? Você pensou no mesmo que eu? Sweet Sounds of Heaven. Sabe que isso aqui é uma homenagem ao Charlie ao Watts? Charlie Watts, né, Será cara? que Pode é? ser. Pelo É. título aí, dá a entender que sim, né, cara? Tell Doces me. Sons do Paraíso, né, cara? Então, Rapaz. vamos torcer. Mas eu achei as letras bem típicas, assim, do rock and roll, dos Rolling Stones mesmo, seguindo a E escola tem que mais eles já dois estão títulos aqui. acostumados. Tell Me Straight e a última, Whole Wild, peraí, a pronúncia aqui engasga. Whole Wild World. Aí, consegui, hein, cara? Consegui Oh, Wild 50%, World. passei com 60%. Eu gosto de ler essas faixas, sempre gosto de ler faixa, o título da faixa, que eu fico imaginando como é que os caras vão fazer uma melodia em cima de um título desse, cara. Aí quando eu ouço a melodia, eu falo, cara, tinha tudo a ver. Antes de Pois ouvir a melodia, eu falo, cara, isso aqui não funciona com música, não. Aí eu ouço os caras cantando e falo, cara, funcionou. Não vai ser diferente agora, não, né? E como é que tá suas expectativas aí para esse álbum Ah, muito Hackney alto. Diamonds, que tá para ser lançado em outubro, né? Como você disse, amanhã, amanhã, dia 6 vamos ter um pronunciamento oficial, né, do Kate Richards e do Mick Jagger sobre esse álbum aí. Nós estamos hoje no dia 5 de setembro, então amanhã, 6 de setembro, a gente vai ter mais detalhes. Qual que é a sua expectativa aí Amanhã para vão esse ser álbum? informações oficiais sobre o trabalho, né? E um single de estreia também vai Deve ser ter uma pequena revelado. entrevista também, né? Esse É, single, inclusive, já saiu um excerto dele, um pequeno trecho da faixa Angry, né? Acho que é 18 segundos o trecho. E os fãs reclamaram muito porque que os Stones não lançou a música inteira nos streamings e tal. Aí a equipe de marketing da banda começou a responder os comentários com um trecho da música, que é Don't Get Angry With Me. Não fique com raiva de mim, entendeu? Eles fizeram uma jogada bem legal aí de um trocadilho com a música, eles aproveitaram o timing ali, deu certo, né? Deu certinho. cara, assim, minhas expectativas, claro que elas são altíssimas, né? Por ser um trabalho que o Charlie Watts, que já era lendário, não tem dúvida que ele era lendário, antes do falecimento dele. Ele era o cara que, assim, no show do Brasil aqui, que eu me lembro, ele foi o mais aclamado. O Mick Jagger chegou, Keith Richards, tal. Mr. Charlie Watts, todo mundo levantou e ovacionou o cara. O cara era um Ovacionar de gentleman, pé. ele era Então, muito assim, um bacana como excelente pessoa. baterista de jazz também. Então, o cara já era bom. Depois que morre, a gente pega, tem uma memória afetiva, né? E leva, fica uma mística. Então, assim, Isso. é o álbum Ele mais veio da escola esperado. do jazz, né, cara? Ele veio da escola do jazz, ele tinha aquela classe, né? É o álbum mais esperado para mim, assim, no momento. O maior hype que eu tenho é desse álbum, cara. Agora, a gente, não a gente sabe que. Será que ele vai ser tão bom quanto os álbuns dos anos 70 aqueles álbuns? Não, acho que não precisa ser, gente. Assim, uma banda, os caras com 80 anos, É. ano, cara. A gente Eu acho sabe que que, poxa, assim, só o fato deles se reunirem e ter essa gravação lá, com essas participações especiais. Só isso aí já vale. Eu acho que o álbum tem que ser muito ruim para eu falar, ah, não, não vou escutar mais, não. Esse álbum, assim, eu não pegar e escutar. E na próxima, obviamente, assim que ele sair, nós vamos falar dele aqui também, né, Adilson? exatamente. As impressões Quando dele. sair o álbum, dia seguinte nós estamos aqui fazendo um vídeo, se tudo der É. certo. E quais são Mas suas assim, impressões? Quais são impressões, não, gente? Quais são suas expectativas? Que você tá? Qual que é o hype, o tamanho do hype? cara, minhas expectativas são boas, né? Eu acho que vai vir um álbum na linha dos três últimos mesmo, com
uma qualidade semelhante a esses três últimos, que, na minha opinião, né, não se equipara ao período clássico, mas que são álbuns que não fizeram feio também. Principalmente o Voodoo Lounge, eu acho que foi um álbum muito bom. Então eu tô assim na torcida para que venha um álbum pelo menos do nível do Voodoo Lounge, sabe? Porque não dá para ficar esperando dessas bandas. É até injusto querer que elas lancem algo do nível da fase clássica, sabe? Mas se Porque vier um tudo tá álbum do nível difícil. do Voodoo Lounge, pô, Já tá ótimo, né, os cara? caras vão viver mais 80 anos. Se vier um álbum da qualidade do Voodoo Lounge, os caras vão ter mais 80 anos de vida. Já ia Porque estar maravilhoso, né, cara? Não esse álbum não é precisa qualquer coisa, não. de vir um Stick Fingers número 2 não. Vir um Voodoo Lounge 2 já tá bom demais. Tá bom Porque demais. eu acho que é injusto cobrar dessas bandas alguma coisa da época clássica, que era outro mundo. Eles conviviam de uma forma muito diferente do que convive hoje. O processo criativo, ele era diferente, entendeu? Então, as influências da época, né? Tudo estava num turbilhão de inspiração. É. Então, querer que eles repitam um Stick Fingers da vida hoje é querer demais. Mas se vier uma coisa na linha do Voodoo Lounge e até mesmo do Bigger Bang, eu vou me dar por satisfeito. Hoje, hoje sim, claro que essa banda não está mais no estágio de ganhar mercado, conquistar o mercado de tal país. Está num estágio assim de comemoração, né, de celebração, de vamos fazer mais uma vez. E a gente entende, né, assim, etapas da vida, são etapas diferentes. Claro que fator idade pesa, né? Então, Sem dúvida. assim, eu tô dentro, eu vou escutar, para mim, assim, não é mais um álbum dos Rolling Stones, também é o álbum, cara, porque 18 anos de espera, eu tô, cara, mó hype, como eu falei, vou escutar isso aí, se o álbum for mais ou menos, eu vou aplaudir, é isso aí, se for excelente, cara, se for excelente, foi o ano de 2023, E valeu esse cada álbum centavo. ele já é histórico pela longevidade, né, cara? Eu acho que vai ser o álbum mais longevo de uma banda de rock, né, cara? É, Então ele já é um recordista, é, né? Não existe nenhum álbum tão distante do início da carreira da banda quanto esse, é. entendeu? Mais de 60 anos, cara, não existe. E só para registrar aqui que a gente esqueceu de falar do Blue and Lonesome, que foi um álbum de covers que o Rolling Stones lançou em 2016, que foi o último álbum de estúdio deles, só que não era de inéditas, era de covers. Então é por isso que a gente está falando que tem 18 anos que não tem um álbum de estúdio de inéditas, né? Mas é isso. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu também estou curioso para ver como é que esses caras vão tá fazendo turnê. Se o Mick Jagger vai estar doidão igual ele era, assim, vai estar aquela força da natureza que ele é. Vamos ver como é que esses caboclos de 80 anos vão estar, né, cara? Eu Assim, é acho que a primeira engraçado questão você é imaginar. saber se vamos ter turnê, né, cara? Vamos ter turnê? Assim, Porque talvez nessa tenha, altura né? do campeonato, qualquer pequeno passo já é muito, né? Mas é interessante, você falou tudo, que 80 anos não é qualquer coisa. E ao mesmo tempo, cara, Tomara que ver um tenha tour, senhor de tomara. 80 anos dançando rock and roll, eu nunca vi. Vamos ver agora. Tomara que tenha turnê que passe pelo Brasil, né, cara? É, Tomara. é Então é isso isso aí. aí. É isso aí. Fechamos então, galera. Essas aqui são as impressões. Deixem seus comentários aí. Comentário, qual que é a sua expectativa sobre o álbum? Alguma informação a mais, assim, que vocês saibam desse álbum. Vão ficar sabendo depois da gente também. Divulguem aí. Ok, galera? É isso É aí, isso né, aí, Adilson? galera. Obrigado aí por estarem conosco até agora. Até mais.